paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Você que já nos acompanha ou você que está chegando agora ao nosso canal. Nós estamos estudando neste terceiro trimestre de 2023 a revista que tem como tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Quero também aqui já apresentar aos irmãos a revista que estaremos estudando aqui pela Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, no quarto trimestre, na classe de adultos. A revista terá como tema Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos, até a volta de Cristo. E é um tema, irmãos, bem sugestivo, né? Para o quarto trimestre, haja vista que essa lição que nós estaremos estudando agora, a lição de número 11, é para o dia 10 de setembro de 2023, quando é também confraternizado, né, e considerado aqui o Dia Nacional, né, de Missões. E aí tem uma frase muito interessante, né, de um cartaz, né, da nossa igreja aqui, que diz que missões se faz com os joelhos dos que oram, também com as mãos dos que dão, com os pés dos que vão e com as igrejas que os enviam. Então, fica aqui, né, nosso agradecimento, né, pelos missionários, por aqueles que se dispõem a sair do conforto, né, da sua casa, do seu lar, do seu bairro, da sua cidade, do seu estado, até mesmo do seu país, para poder estar levando a palavra do Senhor. E na lição de hoje, nós iremos estudar bastante, né, sobre o exemplo do apóstolo Paulo, quando ele, né, ali também foi um dos maiores, se não o maior dos missionários. Nós vamos estar estudando na lição de hoje, quando ali aparece um homem em visão a ele, o enviando, né, para a Macedônia para poder os ajudar. Nós estaremos tratando deste conceito na lição de hoje também. Nós temos como tema, irmãos, para a lição de número 11, então, cultivando a convicção cristã. Temos como texto áureo, o apóstolo Paulo escreve lá em 1 Tessalonicenses capítulo 2, no verso 3, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Também temos como verdade prática, que é o resumo da nossa lição toda aqui, o cultivo da convicção cristã é imperioso para a prática e a defesa da fé em tempos de adversidade. Lá em Judas, capítulo único, no verso de número 3, né, está recomendado ali que nós temos que batalhar pela nossa fé. Amém? Temos como leitura bíblica em classe, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 1 ao verso 12. Já destacamos o nosso texto áureo no verso de número 3. Também iremos destacar alguns outros versículos aqui, como por exemplo, o verso de número 4. Mas como fomos aprovados de Deus, olha que responsabilidade, para que o Evangelho nos fosse confiado. Assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova o nosso coração. Outro versículo aqui ainda, no verso 6, e não buscamos glória dos homens. Nós estaremos reforçando esse versículo no decorrer da lição. No verso 10 também, vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco, os que crestes. Então, alguns versículos aqui que nós citamos da leitura bíblica em classe, já para enriquecer a nossa aula. Também temos como objetivos para a lição de hoje, são 3 objetivos. Estimular a convicção espiritual nos cristãos a partir da confiança em Deus. O segundo, compreender a necessidade de uma vida irrepreensível de modo que glorifique a Deus. E o terceiro objetivo, reconhecer que o amor sacrificial e o abnegado trabalho são essenciais para o crescimento do reino. Como parte motivacional para a nossa aula de hoje, precisamos cultivar uma convicção espiritual, moral e social a fim de ser capaz de dar um verdadeiro testemunho
neste mundo mergulhado em trevas. Paulo vai dizer, né, em 1 Coríntios capítulo 11, no verso de número 1, quero aqui já citar este versículo no início da aula: sejam meus imitadores assim como eu fui, né, como sou de Cristo. E lá no final da conclusão da nossa aula, nós também iremos citar este versículo. Mas ser imitador como? Naquilo que Paulo imitava a Cristo. Então, eu entendo assim: naquilo que eu imito a Cristo, você deve me imitar. Naquilo que eu não imito a Cristo, você não deve me imitar. É assim que eu entendo, né, pela misericórdia de Deus, este versículo aqui. E falando aqui sobre convicção, vamos colocar aqui a nossa palavra chave por nossa opinião, porque a lição de hoje não trouxe a palavra-chave, mas como nós já citamos várias vezes esse termo, essa palavra convicção, fica aqui então, entre aspas, a minha palavra-chave para a lição de hoje: convicção, que significa o quê? Ter plena certeza de que Deus existe. Convicção, eu falo, né, no sentido bíblico, sentido de fé. Olha o que diz Hebreus, capítulo de número 11, nós já estaremos lendo aqui, assim que tivermos aqui aberta a nossa Bíblia aqui, ó, Hebreus capítulo 11, do verso de número 6, olha o que a palavra do Senhor vem nos dizendo a respeito, né, de termos esta convicção da nossa fé em Deus, né, em Cristo Jesus. Diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Então aqui, convicção, ter a certeza de que Deus, ele existe. Temos como introdução para a nossa aula de hoje. Lá em 2 Timóteo capítulo 1, do verso 12 ao 14, vamos dar uma lida. 2 Timóteo capítulo de número 12, do verso 12, melhor dizendo, ao verso 14. Vamos ler a palavra do Senhor aqui para enfatizarmos a nossa introdução. Se sofrermos também com ele, reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras que para nada aproveitam, e são para perversão dos ouvintes. Então aqui, ó, diante das incertezas atuais e dos ataques à doutrina bíblica, é indispensável ao crente cultivar uma profunda o quê? Convicção cristã, que é o quê? A defesa, né? A crença de que Deus existe, é galardoador daqueles que o buscam e que nós não estamos servindo aqui um evangelho, né? Que não traga transformação, não traga o que? Mudança de vida, não traga o que? Salvação para a nossa vida. Ainda podemos dizer que nesta lição, então, nós estudaremos os aspectos espirituais, moral e social que formam a nossa convicção de fé cristã. Vamos caminhar para o primeiro tópico da nossa lição, e ela está composta, né, de 3 tópicos, e cada tópico aqui com o seu subtópico, com os seus, né, subtópicos. Aqui no primeiro tópico temos como tema convicção espiritual. Primeiro subtópico, poder do Espírito. Paulo teve uma visão em que um homem lhe dizia, lá como eu citei no início da aula, em Atos 16, 9, passa a Macedônia e ajuda-nos. A mensagem da cruz foi anunciada em Filipos e depois em Tessalônica, após ele ter essa visão. Então o apóstolo deixa claro que o evangelho não foi pregado como mero discurso, mas sim com ousadia no poder do Espírito, de modo que resultou na salvação e libertação dos tessalonicenses. Ainda podemos dizer que, na ausência dessa convicção espiritual, a palavra de Deus é reduzida a mero intelectualismo humano e seu resultado é ineficaz na transformação de vida. Olha lá o que o evangelista Mateus traz lá em Mateus capítulo 7, versículo de número 29. Mateus capítulo 7, versículo de número 29. Olha como devemos pregar a palavra do Senhor e o Evangelho. Porquanto os ensinava quem? Jesus Cristo. Como?
tendo autoridade e não como os escribas. Então aqui fica claro que sem esta convicção do que nós estamos pregando, se torna apenas uma falácia sem resultado de transformação. Segundo subtópico, confiança em Deus. Paulo e Silas tinham sido publicamente, nós conhecemos essa passagem, né, em Atos capítulo 16, do verso 22 ao 25, Paulo e Silas tinham sido publicamente espancados com vara. Em seguida eles foram lançados no cárcere interior e com os pés, né, foram amarrados com os pés do tronco. Todavia, apesar de feridos, perto da meia-noite, oravam e cantavam hinos a Deus, né? E aí, essa provação, essa luta, mesmo diante de todas as adversidades ali, eles não esmoreceram, mas impelidos pelo Espírito, vieram a Tessalônica, na cidade em que as suas lutas e com ousadia e confiança anunciaram a Cristo. Nesta perspectiva, somos encorajados a não desfalecer na pregação do Evangelho, mas confiados em Deus, jamais recuar, né? Então, no mundo teremos aflições. Jesus Cristo nos ensinou, porém, né, Ele também nos ensinou a vencer o mundo. Vencer o quê? As dificuldades, as adversidades e continuar falando, né, do amor de Jesus, né, pelas almas, pelas vidas. Lá em Apocalipse capítulo 2, no verso de número 10, a parte B do versículo, olha o que nos diz. Apocalipse capítulo de número 2, o verso de número 10, a parte B do versículo diz assim, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, irmãos, quando nós estamos fazendo a obra, surgirão intempéries, dificuldades, calúnias, mas nós não devemos o quê? Esmorecer, devemos continuar firmes, né? E este é o tópico, é o tema do terceiro subtópico, fidelidade na pregação. Olha só, a doutrina cristã não procede de fábulas inventadas, condutas imorais ou de artifícios para seduzir as pessoas a crerem em mentiras. 2 Pedro capítulo de número 1, verso 16. Ao contrário, olha o que Paulo declara, que o Evangelho é de Deus e que o próprio Deus o comissionou como arauto. Olha o que diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, no verso 4, a parte B. Não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova o nosso coração, como nós já lemos lá no início da nossa aula aqui. Ainda podemos dizer que neste sentido, somos exortados a manter a fidelidade na pregação, repudiar os falsificadores da palavra de Deus, que tem muitos por aí, né? E a anunciar a Cristo com sinceridade. Então, o resumo deste tópico de número 1 diz assim: sem a ação poderosa do Espírito, a pregação é incapaz de transformar vidas. Então, temos que ter o quê? A ação do Espírito Santo na nossa vida para podermos ter autoridade em Deus para pregar a sua palavra. Amém? Fazer missões, né? Levar o Evangelho de Jesus Cristo a vidas que ainda não o conhecem. O tópico de número 2, ele traz como tema convicção moral. Temos aqui também 3 subtópicos. Primeiro, retidão nas ações. Então, a Bíblia orienta, dentre outras recomendações, a deixar a mentira e falar a verdade, deixar o furto e ser honesto, não pronunciar palavras torpes e dizer apenas o que edifica. Lá em Efésios capítulo de número 4. Os irmãos podem estar lendo, né, todo o capítulo ali. A partir ali todo o capítulo é indicado aquilo ali, mas essas referências começam ali no verso de número 25. Né? Também podemos trazer aqui o que? Uma outra referência do apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, não consta aqui na revista, mas trouxe para enriquecer a nossa aula aqui. 2 Coríntios, capítulo de número 5, no verso de número 17, olha o que Paulo também nos ensina a respeito do que acabamos de ler, né, lá em Efésios, capítulo de número 4. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, se nós estamos em Cristo, não devemos mentir, sempre falar a verdade, deixar o furto, ser honesto,
não pronunciar palavras torpes e dizer apenas aquilo que edifica. Gosto aqui de trazer sempre um exemplo, né, do meu querido pai, e ele disse assim para mim uma vez, e eu gravei isso no meu coração: filho, se for falar ou se for fazer alguma coisa para destruir, para desconstruir, não faça, não faça, porque a gente demora tanto para construir algo, e aí daqui a pouco, né, com uma palavra ou uma atitude, destrói, né, desconstrói tudo. Então, melhor é o que? Buscar a direção em Deus e agir como nova criatura. Ainda podemos trazer, que nesse aspecto o apóstolo Paulo reivindica a retidão das próprias ações. Ele enfatiza que jamais usou de falso sentimento para obter favor. Ainda assevera que sua motivação era desprovida de ambição financeira. A conduta da retidão, de retidão, é uma virtude que nós, crentes regenerados em Cristo Jesus, temos que ter. Amém? Segundo subtópico diz assim, reputação ilibada. O que é ser ilibado? Ser puro, né? Então, o apóstolo não trabalhava no reino em busca de reconhecimento humano. Aos Coríntios, escreveu que o crente deve gloriar-se no Senhor e não em si próprio. 1 Coríntios, capítulo de número 1, verso 29 ao verso de número 31. Então, para resumir este subtópico, nosso viver deve glorificar a Deus. Ainda em Colossenses, capítulo 3, no verso de número 23, a palavra do Senhor vem dizendo assim: tudo quanto fordes fazer, faça como a Deus, não aos homens. Então, tudo que nós pegarmos para fazer, e Salomão também diz, em Eclesiastes capítulo 9, tudo quanto tiver a mão a fazer, faça conforme as suas forças, mas sempre para glorificação, e exaltação do nome do Senhor. Subtópico de número 3 diz assim: vida irrepreensível. Vamos ler Efésios capítulo 5, no verso de número 27. Efésios capítulo de número 5, verso de número 27. Paulo vem nos ensinando o seguinte contexto: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Nós somos a igreja do Senhor aqui na terra. Nesse contexto ainda, podemos trazer aqui também 2 Timóteo capítulo 2, anotei aqui aos irmãos, no verso de número 15, que é o quê? O texto áureo não só, o pessoal fala, texto áureo do obreiro, mas não só do obreiro, de todo aquele que serve a Cristo. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então aqui não é só, o obreiro é todo aquele que trabalha na obra do Senhor, é todo aquele que faz parte da obra do Senhor. Se você faz parte da membresia da igreja, você é um obreiro de Cristo. Você pode falar para alguém que Jesus ama, que Jesus cura, que Jesus transforma, que Jesus liberta. Faz parte de um grupo, está fazendo parte ali da obra do Senhor. Então, ainda podemos trazer que essas características de postura santa, justa e irrepreensível são designações que implicam obediência nas questões morais, atitude de retidão exemplar e conduta sem motivo algum de reprovação. Temos que dar, irmãos, testemunho. Muitas pessoas não vão ler a Bíblia. Muitas pessoas estão lendo o que você faz. Então, ou seja, você, nesse sentido, é a única Bíblia que elas estão lendo. Então, como está o nosso exemplo, diante das pessoas? Então, o nosso comportamento padrão para com Deus, e para com os homens e para com nós mesmos. Temos que ter um padrão de ética, de moral, e civil para com nós mesmos, para com Deus e para com os homens. Primeiramente com Deus, depois com os homens e para conosco mesmo, Deitar com a cabeça no travesseiro
tranquilo, sem acusação nenhuma, né? Olha aqui ainda que podemos trazer, ó, o grau de comprometimento adotado por nós, crentes, né, e com os valores do reino, é o reflexo do quê? Do nível de comunhão que nós temos com o nosso Deus. Então vamos repetir aqui, ó, o grau de comprometimento. Lembra lá do omelete? Quem está ali envolvido e quem está comprometido? O ovo, né, a galinha, ela está envolvida no processo, ela não perdeu a vida. Agora, quem está comprometido? O porco, que deu o quê? O couro dele ali, né, o bacon. Então, nesse sentido aqui, ó, o comprometimento, nosso grau de comprometimento que nós adotamos, né, junto com os valores que nós damos ao reino de Deus, nivela o quê? A nossa comunhão com o nosso Deus. A sinopse deste tópico de número 2 traz assim, ó, que o crente regenerado possui uma conduta de retidão e uma vida irrepreensível, né, diante, como falei aqui, de Deus, dos homens e de nós mesmos. O tópico de número 3 vai falar sobre a convicção social. Então, se no tópico de número 2 nós tratamos sobre a convicção moral, agora nós vamos falar sobre a social. Primeiro subtópico, bem trazendo assim, bem-estar comum. Qual é o papel da igreja? O papel da igreja é o de proclamar o evangelho. Mateus capítulo 28, no verso de número 19. Também é papel da igreja aliviar o sofrimento, promovendo o bem-estar social entre os irmãos. Lá em Tiago capítulo 2, no verso 15 ao verso de número 17. Ainda podemos dizer, irmãos, nesse contexto, que por que sobrevém todo esse mal aí na sociedade? O mal que a sociedade ela vive hoje, aqueles que ainda não professam, não creem, não ensinam a mesma fé que nós, ó, tem origem onde? Tem origem no pecado. A palavra do Senhor vai dizer em Lamentações capítulo 3, no verso de número 39, para enriquecer a aula aqui, o que? Do que se queixa o ser vivente? Ou seja, do que se queixa o homem? O homem se queixa dos seus próprios pecados. Ainda nesse contexto ainda, ó, ciente disso, o apóstolo Paulo escreve: quiséramos comunicar-vos não somente o evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, lá em 1 Tessalonicenses 2,8. O que significa isso? Significa que é um sentimento comparado ao cuidado de uma mãe que se preocupa e protege os seus filhos. E nessa direção, o autor da revista apontou aqui, ó, o dever cristão engloba tanto a moral quanto o quê? O social. Não dá para separar uma coisa da outra. Temos que viver em uma ética moral e também em uma ética social. Tiago vai dizer, né, que aquele que pode ajudar, aquele que pode fazer o bem e não o faz, peca, né? Então, nesse contexto aqui, ó, podemos terminar esse subtópico dizendo que ambas as coisas, o dever moral e o dever social, caminham juntas. Amém? O segundo subtópico diz: dedicação altruísta. O apóstolo se dedicou com profundo altruísmo. E o que vem ser esse termo altruísmo? Uma pessoa que se doa para o próximo sem esperar nada em troca, né? Esse é o conceito aqui de altruísmo. Ainda podemos trazer, ó, que Paulo ele declara que, sendo assim, para prover o necessário sustento, o apóstolo valeu-se de seu próprio esforço, que ele tinha como ofício, né, fabricante de tendas, lá em Atos capítulo 18, no verso 3. Paulo trabalhava para se manter. Porém, é importante, ó, o autor da revista pontua aqui, é importante o quê? Ressaltar que a Bíblia não condena a provisão financeira para os obreiros, pois o próprio apóstolo Paulo escreveu, lá em 1 Coríntios capítulo 9, no verso de número 14. Ó. O que ele escreveu lá? Escreveu o seguinte, ó, aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Ainda lá em 1 Timóteo capítulo 5, no verso 18, Paulo escreve: digno é o obreiro do seu salário. Desta maneira, né, por outro lado, né, é errado receber pelo trabalho? Não,
Porém, o trabalho voluntário e desprendido são essenciais para o crescimento do reino e devem fazer parte de uma profunda convicção, né, que nós já falamos aqui, cristã. Qual é a convicção cristã primordial? Crer que Deus existe e que é galardoador, né, daqueles que o buscam. Hebreus capítulo 11, no verso número 6. Então, entendemos que trabalho voluntário na igreja é sim essencial. Porém, Paulo também vem nos declarando aqui que ele nunca foi, né, pesado a ninguém. A sinopse deste tópico de número 3, ele diz assim: a convicção social presente na vida de Paulo era um exemplo para a igreja. Podemos concluir a nossa lição de hoje trazendo o seguinte: Paulo nos deixou o exemplo de intensa convicção de nossa eleição em Cristo. Como disse aos irmãos, iniciamos a lição falando em 1 Coríntios capítulo 11, no verso de número 1, que Paulo vai declarar, né? Sejam meus imitadores, assim como sou de Cristo. Mas imitar em que sentido? Minha opinião aqui, naquilo que eu imito a Cristo. Nas minhas falhas, no que eu não imito a Cristo, não me imite, né? Vá pela palavra do Senhor sempre, sempre. Mas temos aqui grandes exemplos na Bíblia de conduta, né? De comportamento, de ética, para estarmos nos espelhando. Podemos também trazer aqui ainda que em nossos dias carecemos desta firme convicção em defesa dos interesses do reino de Deus aqui na terra. Enquanto igreja de Cristo, temos que ter o quê? Uma conduta moral e social, né, diante de Deus, diante dos homens e para conosco mesmo. Amém? Querendo Cristo, estaremos aqui para estudar a lição de número 12, que terá como tema: sendo a igreja do Deus vivo. Amém? Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a sua vida, sua família, o seu trabalho e o seu ministério, em nome de Jesus.